Assim, pessoal, essas histórias, esses relatos que meu esposo acabou de contar, eu estava junto com ele, essa pessoa contou, e foi fatos reais que aconteceram. Olha, exato. Causou muito medo. Amor, esse lugar ainda existe? Ou já foi assim, Não, desativado? hoje não existe mais sacada de farinha. Hoje nesse lugar Mas tem um local, né? Num lugar de sacada de farinha foram feitas duas casas. Tá lá o lugar, mas não tem sacada de farinha. E outra coisa, pessoal. Mas fica aquele lugar meio Olha, pesaroso, né, pessoal? e outra coisa que eu esqueci de falar pra você, nessa mesma casa de farinha, outro relato, Ave Maria, esse foi um dos mais arrepiantes dessa casa de farinha. Essa pessoa que passou para nós, até que a filha do dono da casa de farinha, quando a gente estava conversando, que eu passei isso para ela realmente ficou rindo. Mas realmente que quando eu comecei a contar com o que eu já sabia, ela sabia muito mais do que eu sabia. Que até o próprio pai dela, até o próprio pai dela, uma vez correu da casa de farinha pelo que viu. Pessoal, desculpa aí que meu gato tava Desculpa aí, pessoal. Ele quer fazer parte da história aqui. Se desculpem aí. O próprio pai dela, que era o dono da casa de farinha, correu. Que uma certa noite ele foi chegar, uma certa noite ele foi chegando para chegar, olhar se a farinha estava, os sacos tinham sido costurados. E o que ele viu lá dentro, ele chegou em casa sem fôlego. Ela contou para nós. E desse rapaz, o que aconteceu com ele, ele contou para nós. Não era uma pessoa de mentira. Que hoje essa pessoa está viva, mora no Recife. Ele trabalhou lá durante muito tempo. E ele relatou para nós, pessoal. Agora essa aí, pessoal. Isso foi um dos piores relatos. E tem mais, hein? Eu vou contar depois. Essa aí tem outra aí que aconteceu com o primo meu. Também nessa casa de farinha. Isso que eu estou contando aconteceu dentro da casa de farinha e nos arredores da casa de farinha. E esse rapaz que contou para nós, olha, um dia eles prepararam era uma baita farinhada que capacidade máxima no forno. E eles, cada noite eles revezavam de forneiro. Uhum. Aí, fulano, hoje é você. Hoje essa pessoa mora no Recife. E ele estava. Essa foi um dos piores relatos, pessoal. Ele já sabia o que acontecia lá dentro, já esperto, né? Só que é aquele esperto que a pessoa nunca tá esperto para essas coisas, né? Ele contando para nós, pessoal. Para mim e para meus dois irmãos. E ia lá, a porta aberta, só ele. Começou umas 8 horas, colocar lenha na farinha, e a farinha lá, ia lá e a mexida, que naquele tempo que eu relatei para vocês, não tinha forno elétrico, era manual, tinha aquelas paletas grandes que ele ficava mexendo na farinha, né? Não querendo maior coisa para a farinha não queimar. E chegou beirando ali umas meia-noite, ele percebeu que a farinha ainda não estava pronta e tinha que colocar mais um pouquinho de lenha na farinha. E ele foi, pessoal, olha, de 8 a 10 sacos de farinha, em torno disso aí, fritou. Quando ele chegou lá de fora, ele contando para nós, pessoal, ele contando para nós, que ele começou a colocar, pegar a lenha do lado, colocando no forno, colocando, né? Colocando a lenha no forno, colocando. E começou a pelagem completa. Cabelo, braços. Ficou daquele jeito. Ele se arrepiou do dedão, da unha do dedão até o último fio de cabelo. Ele contando pra nós, pessoal, disse, meu Deus do céu. Que levantou. Que olhou para trás, pessoal. Não era pequenininho não que tava, hein, pessoal? Olha, coisa horrível, amor. Era o grandão. Olhando para ele fixo, a uns 2 metros de distância. Os olhos que nem uma tocha. Era os olhos incandescentes olhando para ele. Ele contando para nós, pessoal. Ele entrou para dentro da casa de farinha e disse, ó, pessoal,
Ele não ia pisando no chão, não. Eu estava me sentindo que eu estava flutuando. Coisa horrível, não pode ser. Ele bateu as duas portas da casa de farinha. Ficou lá dentro. A farinha queimou todinha. Também, medo desse, Mas né? a farinha fritou. Ficou preta. No outro dia, quando amanheceu o dia, ele abriu as portas. O dono veio chegando. De longe ele já sentiu o cheiro de queimado da farinha. O dono. Quando chegou, perguntou, já muito brabo, o que tinha acontecido. Por que a farinha tinha queimado toda? Perguntou, ô fulano, o que aconteceu com a farinha, que a farinha queimou todinha? Ele falou, olha, o que eu vi aqui ontem, à noite, podia estar a farinha do mundo aí, que eu não voltaria mais aí atrás. Olha, quando eu estava colocando a lenha no forno, quando eu olhei para trás, tinha uma marra, tinha uma coisa grande olhando uma coisa grande aqui olhando para mim aqui, aos 2 metros de mim. Não era coisa desse mundo, não. Era coisa desse mundo, não. Uns olhos que nem incandescentes, duas brasas olhando para mim. Eu entrei para cá de farinha, que eu não ia entrando pisando no chão, eu ia flutuando. Olha, podia ter a farinha do mundo aí, que eu não voltaria mais para colocar um alfinete, não. Aí ele já percebeu, aí não solteiro mais, que isso era muitos relatos que com ele mesmo próprio depois aconteceu, que ele saiu correndo da casa de farinha, que o que via lá dentro era realmente coisas assustadoras, que era muito, todo mundo via, cada um contava um relato diferente. Era coisa absurda. Olha, pessoal, e aí isso aconteceu há uns 3 anos atrás, viu? Tá recente ainda. Olha, tá recente. Hoje essa casa de farinha não existe mais, mas ele comprou outro terreno, esse mesmo dono, e construiu um pouco distante aqui, não muito longe, outra casa de farinha. Essa casa de farinha ainda funcionou um bocado de anos, né? Aí ele veio a falecer e um amigo meu relatou para mim, está com o quê? Um ano, que tem um filho dele que mora próximo dessa casa de farinha, que hoje ele se encontra desativada. Já é em outro local, já é outra casa de farinha. É outro terreno que ele tinha, aí fez a casa de farinha, trabalharam um bocado de anos e está lá a casa de farinha. Ela está desativada, agora que não foi derrubada. O filho dele, esse amigo meu, que mora lá perto, comprou uma besta. E essa noite quente de verão, ele foi, muita dificuldade por comida, né? Pasto, né? Amarrou essa besta próximo à casa de farinha, que tinha uns capinhos lá, aí um pouco verde. Aí ele foi e amarrou a besta. Aí, isso beirando umas 2 horas da manhã. Nossa senhora. Isso agora é pouco, pessoal, nessa outra casa de farinha. Ele relatou para mim. Eu trabalho até com ele. Quando o filho dele foi se aproximando, que foi chegando próximo para olhar como é que a besta estava, escutou perfeitinho tudo funcionando lá dentro da casa de farinha. Desativada? Totalmente desativada, não tem forno, não tem forno, não tem prensa, não tem nenhum equipamento lá dentro para moer uma mandioca. E ele ouviu perfeitinho. Funcionando. Ele gravou até no celular. Ele gravou no celular e mostrou ao pai. Tava tudo perfeitamente funcionando. Quando ele encostou a cabeça na porta, para escutar melhor, ele parou. Quando ele voltava, continuava. Mas é coisa horrível. Está com 1 ano e pouco, ele, pessoal. Olha, realmente coisa absurda. Olha, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Isso foi contos. Ficou um pouquinho longo, gente. Mas olha, contos. Comentários, né? Exatamente, contos reais. Isso que eu estou contando desde os meus 10 anos de idade, que aconteciam nessa casa de farinha, que era vizinha onde eu morava. Isso aí acontecia. E relato de muitas e muitas pessoas, até que eu ter para vocês. Até o próprio dono da casa de farinha, que hoje é falecido, e hoje tem a filha dele,
A filha dele que passou para nós, que eu contei alguns aqui, a própria filha dele foi quem passou para mim o que realmente eles também viam lá dentro. Tipo, ela era pequenininha, mas lembro como hoje, que o que acontecia lá dentro, com eles, com o funcionário da Casa de Farinha, com todo mundo lá dentro. Ó, pessoal, espero que vocês tenham gostado e curtam bastante, se vocês curtiram, né? Dê um like aí. Vai vir mais histórias mais pra frente, a gente vai procurar, procurar conversar com pessoas que já Exatamente. Desculpa aí, pessoal, minha garganta também é ruim, o clima aqui tá, chega o clima do inverno, a garganta fica travada. E a gente vai procurar saber com pessoas que já passaram por esse tipo de situação, de susto. E mais, vai passar isso exato. pra você aí. Fique atento ao canal que virão coisas novas, tá bom? E mais relatos. Ó, pessoal, isso que eu contei aqui, todos esses relatos, não tem uma invenção sequer, não. É tudo isso era reais. Exato. Isso foi relato que aconteceram aí há 30, 40 anos atrás. E eu falei para vocês, não foi nada inventado, nada de ficção, não. É coisas reais que existiam, muitas aparições nessa Casa de Farinha. E nos caminhos ao redor. Aí espero que vocês mais uma vez tenham gostado. Fiquem com Deus. E um ótimo fim de semana para vocês todos. E até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, se Deus quiser. Um abração para vocês todos. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Pois é, pessoal. E a gente finaliza aqui. Ficou um pouquinho longo, como eu falei para vocês, né? A gente começa a contar aqui as histórias que a gente escuta do pessoal, que fatos reais que acontecem. A gente se empolga aqui, começa a contar, vai aparecendo outras, a gente vai lembrando. E a hora passa a gente nem percebe. Mas é como eu falou, espero que vocês tenham gostado, curtido, e deixe seus comentários aí. E desde já agradeço todos os inscritos, mais uma vez de coração, gente. Agradeço muito todos os inscritos, todos os que estão apoiando a gente aqui de coração, gente, ó. Forte abraço a todos vocês aí. Exatamente. Meu esposo. Pessoal, mais uma vez. Continue assistindo os vídeos, gente. Pelo amor de Deus, continue assistindo os vídeos, porque a gente, pra ajudar a comunidade por trás desse canal, tá aqui. A gente leva coisas bacanas pra vocês, tá bom? Histórias bacanas. E outros conteúdos também, tá bom? E já uma vez, como eu sempre falo, não deixe de se inscrever, gente. Compartilhar, tá certo? E assistir até o final. Mas eu reforçando, me chama Roseli Rocha, gente. Se inscreva no YouTube, compartilhe, dê o like, ativa o sininho para continuar as notificações, eu sou avisar. Beijo, tchau, tchau. Fique com Deus, valeu, até a próxima. Pessoal, e o meu nome é Edinaldo Rocha, né? Eu espero que vocês tenham gostado. E fique com Deus que mais relatos reais virão. Deus quiser. E sexta-feira, Deus quiser, eu estou aqui para novamente contar outros relatos reais. Coisas arrepiantes, pessoal. E mais uma vez, muito obrigado mais uma vez pela meta que a gente conseguiu. Se não fosse vocês aí, a gente não tinha conseguido. A gente fica imensamente agradecido a vocês todos. Feliz demais, né? Por vocês terem... Nossas histórias, exatamente. Nossos vídeos. Isso, a gente fica feliz, mas a gente faz de tudo para levar a vocês conteúdos reais. Aqui nada de ficção, nada de invenção, nada de estar copiando coisa dos outros. E principalmente o respeito com vocês todos aí. E espero que vocês mais uma vez tenham gostado. E tchau, tchau. Fiquem com Deus e muito obrigado mais uma vez. E minha esposa aqui. A gente fica imensamente agradecido a vocês todos. Que Deus Deus dê toda a saúde a vocês. Viu? E nunca deixe faltar nada na mesa de vocês. Tchau. Tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu.